Rádio Novelo. Novelo. Caro ouvinte, espero que você se encontre bem. Tá começando o Rádio Novela Apresenta e eu sou a Branca Viana e esse é um episódio sobre cartas, um meio de comunicação em franco declínio, praticamente em extinção, mas que continua sendo um manancial de histórias de gerações passadas. As histórias de hoje só existem porque anos atrás alguém, ou muitos alguéns na verdade, pegaram numa caneta e num papel e resolveram mandar uma mensagem para outro alguém. E algum tempo depois, dias, meses, anos, outro alguém leu. Talvez nem o destinatário que o remetente tivesse em mente quando escreveu a carta. Mas às vezes a graça da história está aí. No primeiro ato, a Flora Thomson DeVoe intercepta mensagens que não foram endereçadas a ela. E no segundo ato, a Natália Silva testemunha a abertura de uma carta escrita décadas antes. Tudo isso quando a gente voltar daqui a pouquinho. Eu tenho dificuldade de lembrar a última vez que eu escrevi uma carta. Para quem teria sido? Para contar o quê? Nesses dias eu estava organizando um micro quartinho da bagunça aqui em casa e eu achei uma pequena pilha de cartas que eu escrevi para minha avó, a mãe da minha mãe. Ela morava na mesma cidadezinha onde ela nasceu, na Pensilvânia, a umas 3 horas de carro de onde eu cresci, na Virgínia. Algumas vezes por ano a gente ia até lá, mas nunca parecia o suficiente. Então, em algum momento, eu comecei com as cartas. A primeira da pilha é de 2002, quando eu tinha 10 anos. E a última é de 2011, um cartão postal com uma imagem do arpoador, quando eu estava na faculdade fazendo um intercâmbio no Brasil. Acho que depois desse tempo eu passei a só ligar para ela, talvez por algum trauma dos correios aqui ou lá. Eu guardei algumas cartas dela, mas ela, pelo jeito, guardou todas as minhas. Em alguns dos envelopes está escrito, na letrinha meio trêmula dela, Save. Guardar. Eu andei pensando nisso porque recentemente eu li algumas milhares de cartas. Cartas do Brasil todo, para dezenas de destinatários, escritas há quase 40 anos. Sabe, de vez em quando tenho vontade de sumir desse país. Por que os outros ganham emprego e eu não? Porque eu sou pior do que os outros? Não é possível. Muito obrigado. Que rodoviária horrível esta do Rio, hein? Olha, eu vou falar umas coisas, mas espero que vocês não fiquem grilados, pois o que eu vou falar é a pura verdade. Paulo Alberto, acho você o maior gatão, mas por favor tire este bigode. Era a época da Constituinte, Assembleia que ia produzir a nova Carta Magna do Brasil. Tinha vários mecanismos para incluir mais participação popular no processo. Mas Brasília era longe para muita gente, e nem todo mundo podia ir para uma audiência pública, ou tinha acesso a uma rede para propor uma emenda popular. Daí parece que um servidor do Senado teve a ideia de abrir uma chamada de cartas. Tipo aquela caixinha no restaurante ou no museu onde se deixa uma sugestão de melhoria do serviço, sabe? Só que no caso, era para a lei máxima do país. Mandaram 5 milhões de formulários para o país todo, proporcionalmente para cada município. E voltaram mais de 70 mil cartas. Há algum tempo, uma ouvinte da novela, a Ana Luísa Machado, mandou mensagem para a gente contando dessas cartas todas e sugerindo que a gente fosse atrás. E a gente foi, claro. Tinha, por exemplo, a carta da Silene de Oliveira Claros, uma enfermeira de Manaus que propôs um artigo na Constituição estabelecendo um sistema único de saúde. Que seja aprovado pela Constituinte. A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Ela foi entrevistada há alguns anos num documentário do Senado, chamado Cartas ao País dos Sonhos. A gente vai deixar o link no site da novela. No meio da pilha de cartas também tinha uma do Francisco Alves Mendes Filho,
falando da importância da Amazônia brasileira e propondo a criação de reservas extrativistas. Esse Francisco Alves Mendes Filho era o Chico Mendes. E ao contrário da Silene, ele não viveu para ver essa sugestão ser acatada pela Constituinte e ser colocada em prática. 70 mil cartas, acho que nem preciso dizer, é muita carta. O Senado disponibilizou uma base de dados onde dá para consultar todas elas, e até filtrar por região, assunto, nome. Há alguns meses eu comecei a ler a esmo, aleatoriamente. Adonai, de Londrina. Tornar lei obrigatória e radical a plantação de matas em divisas de propriedades rurais e o plantio de árvores frutíferas na arborização urbana, inclusive nos centros das grandes cidades. Entre parênteses, fazer uma lei que obrigue o cumprimento da lei. Anônimo, de Santos. Sugestão: campo de concentração para bandidos e seus defensores. Maria de Jesus, de Teresina. Que todas as donas de casa tenham o direito de ser remuneradas pelo menos com salário mínimo. Paulo Roberto, de Gravatá, escreveu reclamando que o programa A Voz do Brasil era muito chato. Enilza, de Barão de Melgaço, escreveu dando apoio ao Sarney. E aí no final da carta ela conta que ela tá para fazer aniversário e diz assim: espero um presente do senhor. Não conta para meu pai, ele pode zangar comigo. Abraços, Enilza. Anônimo, de Itaguatins, desejou singelamente que todo mundo fosse pro inferno. Já o Carlos Alberto, de São Tomé, escreveu para reclamar do presidente sem vergonha e para dizer que quem quisesse tirar satisfação com ele picava-lhe a mão na fuça. E ele não só deixou o nome completo, como também um endereço. Viu, Anônimo de Itaguatins? Faltou coragem da sua parte. Logo no começo das leituras, eu me interessei mais por um tipo específico de carta. Porque o pessoal da Constituinte organizou as cartas em categorias. Na base de dados do Senado, dá para ver todas as manifestações de apoio, todas as reclamações, todas as cartas sobre política trabalhista, sobre religião, sobre o salário mínimo, e até sobre assuntos bem específicos, como alcoolismo e teleeducação. Mas quando eu bati o olho num tipo de categoria, eu sabia que essas cartas eram as que iam me interessar mais. Era a categoria das sugestões não pertinentes. São umas 4.600 cartas. E elas falam de tudo quanto é coisa julgada não pertinente. A Mauri, de Orindiúva, São Paulo. Eu queria que o Sr. Paulo Maluf conseguisse o endereço do ator Tarcísio Meira e de Glória Menezes em Porto Feliz e o telefone, porque terminei o 2º grau e quero fazer um curso para ator. Maria Quintina, de Macaúbas, Bahia. A primeira lei a ser elaborada deverá ser a de exportação de 100% dos homens feios e a importação de novas peças, entre parênteses, brotos. José Milton, de Apuiarés, Ceará. Quero fazer uma pergunta a Vossa Excelência, Rafael de Almeida Magalhães. É verdade o que todos comentam sobre o rombo na sua meia, conforme foto na revista Veja? As cartas falam de tudo, desde sanções ao regime ditatorial do Chile, até um pedido para asfaltar o bairro Jardim Santa Brígida, em Carapicuíba. Muita gente pede informações sobre o que vem a ser a Constituinte, para que possam colaborar. Uma carta termina assim: e não precisa responder, porque eu não sou idiota para comover-me com palavras. Outra termina assim: este país eu amo, tenho paixão, só não suporto seus superiores, seu reinado. Mesmo assim, um abraço no presidente. Algumas sugestões ali foram categorizadas como não pertinentes porque são claramente muito difíceis de executar. Por exemplo, um remetente de São Domingos da Prata propôs uma emenda para conceder acesso ao mar para Minas Gerais. Outro, de Rio Pardo, sugeriu a ressurreição de Getúlio para presidente, com Tancredo como vice. Só que nessa mesma categoria, ao lado de sugestões grandiosas que envolviam redesenho de estados e ressurreição de figuras históricas, tinha, claro, muitas sugestões menores. E igualmente fora do escopo de uma Constituição e da esfera de atuação do governo federal. O Antônio Henrique, de Cocal, pediu para melhorar a caligrafia dos médicos.
justo. A Marlene, de Irecê, sugeriu uma lei proibindo os pais de se meterem na vida dos filhos. O José, de São Gonçalo, pediu um dicionário amplo da língua tupi-guarani. O Antônio, de Curitiba, até reconhecia que o pedido dele não vinha ao caso, mas aproveitou a oportunidade para pedir melhor tratamento para a classe dos numismatas, os colecionadores de moedas. Já deu para perceber que eu fiquei viciada nas cartas, né? Eu fui deixando de fazer outras coisas para poder ficar mais um tempo lendo as sugestões não pertinentes. Só mais uma. Só mais uma. Eu deixei de ir num show para ficar lendo as cartas da Constituinte. A Paulinha é testemunha. Ela ainda conta que, quando ela botou o pé para fora do apartamento, ela me escutou rindo gostosamente ali na poltrona. Não é que eu estava rindo das cartas, muito menos das pessoas. É que eram tantas e eram tão imprevisíveis que a experiência da leitura era ao mesmo tempo muito monótona e muito surpreendente. Uma criança bem tagarela do Rio de Janeiro fofocou bastante sobre a própria família. Contou inclusive sobre o remédio tarja preta que a mãe dela tomava e pediu intervenção federal para ela poder estudar na cultura inglesa. Uma das cartas mais longas que eu li foi de um sujeito de São Paulo, sobre a importância dos jogadores de futebol respeitarem mais o hino nacional. E ele concluía com a bela frase: "Um pouco de civismo e caldo de galinha não fazem mal a ninguém." Várias pessoas escreveram indignadas sobre a prática, aparentemente mais comum em priscaseras, de escrever palavrões e fazer desenhos obscenos nas notas de dinheiro. Um homem de Barra Mansa disse que ele tinha solução para acabar com a inflação, mas que ele só ia contar pessoalmente para o presidente. Acho que a tentativa não colou. O Valdinez, de Jacundá, no Pará, queria que torcer contra a seleção brasileira durante um jogo fosse crime. O Eurípides, de Posse, Goiás, mandou a modesta sugestão de luta armada de classes. E o pequeno Roberto, de Caraguatatuba, em São Paulo, reclamou do preço dos tênis. Até aí, essa carta poderia estar na categoria de política econômica. O erro dele talvez foi ter incluído na mesma carta uma matéria bem mais difícil de resolver na Constituinte. Diz assim: "Além disso, a maioria dos meus amigos que saem com esses tênis voltam de meias. Os maiores tomam deles." Veio de Lages, em Santa Catarina, um pedido para apoio governamental a bandas de rock nacional. De Paraguaçu, em Minas Gerais, uma reclamação sobre o favorecimento de times cariocas pela CBF. Uma mulher pediu uma máquina de costura e garantiu 172 votos em troca, o que, sinceramente, me parece um bom negócio. Teve uma sugerindo eliminar a cocaína, outra reclamando da falta de linha de bordado em Muriaé. Outra escreveu de Indaiatuba contra abortistas, contra o tiro aos pombos e contra a instituição da gorjeta. O Fábio, de Venâncio Aires, escreveu assim: "Para mim está tudo bom, e se o pacote econômico der certo, estará melhor ainda. Mas eu gostaria de saber uma coisa: se o presidente José Sarney comparecerá na primeira festa nacional do chimarrão." Aqui eu preciso fazer uma confissão. Essa última carta não estava na categoria das não pertinentes. Estava em manifestação de apoio. Alguém no Senado deve ter achado que talvez fosse uma boa. Na verdade, o critério da pertinência ou não pertinência era bem arbitrário. Eu vi pelo menos 2 poemas, sim, poemas, sobre a reforma agrária. Um foi considerado pertinente e o outro não. A carta de José, de São Miguel dos Campos, em Alagoas, sofreu uma autocensura que me deixou intrigadíssima. Desculpe-me, mas não vai adiantar nada minha sugestão. Por isso que não escrevi a mesma. Também não vai ter nenhum fundamento, ok? Se errei, digam-me. Sem mais. Não sei se eu consegui dar uma dimensão do charme, da razão, da minha obsessão por essa pequena janela para os pensamentos da nação. Várias dessas sugestões eu colocaria na categoria engenharia social. Um cidadão de Oeiras, no Pará, recomendou que as pessoas só pudessem casar depois de 1 ano de namoro. O Edi, de Belo Horizonte, sugeriu que as pessoas recebessem um nome provisório ao nascer, que pudesse ser trocado depois. Aí eu fiquei me perguntando se Edi era o nome que ele queria trocar ou seria o nome escolhido dele.
Tem muitas cartas iguais, escritas em campanhas em prol da educação religiosa, do uso do Esperanto. E muitas cartas que, por mais que não fossem iguais, eram parecidas, com sugestões do tipo, dá um jeito nos bandidos. Numa época de inflação e arroxo salarial, muita gente compartilhava quanto ganhava de salário, em contraposição ao preço de aluguel, de alimentos, e fazia a mesma pergunta. Como é possível viver assim? Depois de um tempo, eu comecei a me sentir um pouco assombrada pelas cartas. Muitas começavam assim. Minha sugestão é a seguinte. Aí as pessoas saíam contando das vidas delas. Centenas de cartas relatando demissões supostamente injustas, problemas de pensão, mau atendimento. Em alguns momentos, lendo essa avalanche de problemas, o que eu senti era uma onda de desespero. Na base de dados, eu não conseguia conferir as cartas originais, ver se tinham sido escritas à mão ou na máquina, sentir a personalidade pela caligrafia. Mas eu fiquei imaginando o lugar, a hora, o som ambiente em volta de uma mulher relatando que a casa dela estava caindo, de um homem contando que estava passando fome. Comecei a imaginar essas pessoas morrendo sem resposta. Eu queria conseguir apertar um botão e saber de cada uma delas. Um homem escreveu 34 cartas pedindo para ser readmitido à aeronáutica. Eu não tenho ideia do que foi feito dele. Depois de 4.600 e tantas sugestões não pertinentes, eu estava meio tonta, meio perturbada e bastante perdida. Tinha muitas vozes na minha cabeça. Muitos nomes, muitas histórias, muitas necessidades. Então, para não me afogar no todo, encontrei um subgrupo de não pertinências. Uma categoria que o Senado não achou digno de nota, mas que foi me saltando aos olhos na leitura. A das pessoas que escreveram para a Assembleia Constituinte pedindo uma bicicleta. São 13 ao todo. A Júlia, de Cordeirópolis, pediu uma bicicleta para o filho Sandro. A Maria, de Januária, pediu tanto ajuda para comprar uma bicicleta quanto a volta da monarquia. A Maria Jorge, de Riachuelo, sugere mais comida para os pobres, mais remédios para os pobres e uma bicicleta para ela. A Márcia, de Santos, foi mais específica. Ela queria uma Caloi Cruiser azul. O Heleno, de Santo Antônio do Monte, foi direto ao ponto. A carta inteira dele diz 2 bicicletas Caloi Cross e um rádio 2 em 1. E aí eu confesso que sim, eu tentei procurar várias dessas pessoas. Algumas delas pareciam ter sumido no mapa, ou morrido, ou, não sei, seguido a sugestão do Edi de Belo Horizonte e trocado de nome. E das que eu consegui achar, ou pelo menos que eu achei que tinha achado, eu amarguei uma enorme taxa de rejeição. Não sei se está rolando algum golpe nas redes em que as pessoas dizem que querem falar contigo sobre uma carta que você escreveu para a Assembleia Constituinte e aí roubam teus dados, mas a desconfiança estava meio fora de série. Mas também, para falar a verdade, eu não sei exatamente o que eu queria dessas pessoas. Eu estava meio desesperado para saber como elas estavam. O que elas tinham achado que a Constituinte podia fazer por elas naquele momento, se elas lembravam dessas cartas, se elas tinham se decepcionado, se elas tinham recebido algum tipo de resposta, se hoje em dia elas tinham uma bendita bicicleta. Ok, talvez elas tenham detectado a minha maluquice e me bloquearam com razão. Mas uma pessoa recebeu meu e-mail e me ligou em questão de minutos. Alô? Olá, bom dia. Eu recebi um e-mail. Meu nome é Cassiano. Cassiano Francisco da Silva. 3 Rios, Estado do Rio. 27 de julho de 1986. Prezado presidente, eu quero pedir que vocês reforcem a polícia. Quero também pedir que deixem os preços congelados. Também que façam com que voltem os parques da Prefeitura de 3 Rios, para melhor divertimento das crianças. Quero que distribuam brinquedos na Rua Maestro Costa Barros. Que o leite não aumente, pois em casa somos em 9. Quero que arrume mais empregos em 3 Rios para as crianças. Aqui em casa somos em 9.
por isso não podemos comprar brinquedos. Eu gostaria de ganhar do senhor uma bicicleta e um triciclo para o meu irmãozinho de 1 ano de idade. Essa é a sua carta mesmo? Sim, com certeza. Eu lembro disso. Eu senti um alívio muito grande de estar ali conversando com Cassiano, de estar abrindo uma janelinha de uma carta para uma pessoa de carne e osso. É parte aí da minha vida, o que acontece quando eu era mais novo. A família do Cassiano já não tinha muitos meios. A mãe dele trabalhava fazendo desosso no frigorífico e o pai trabalhava como topógrafo. Eu tinha vários irmãos. Inclusive, nessa época mesmo, eu perdi um. Um dos irmãos mais novos do Cassiano tinha asma e acabou morrendo de uma pneumonia maltratada. E na mesma época, a mãe dele foi diagnosticada com câncer de mama. Perdi meu irmão e um tempo depois eu perdi a minha mãe. Aí o choque foi gigantesco. O Cassiano perdeu a mãe aos 13 anos. A carta é daquele mesmo ano, provavelmente logo antes. Ele acabou saindo de Três Rios quando ele fez 18, fugindo um pouco dessas lembranças. Eu morei praticamente 1 ano na rua em São Paulo. Ele trabalhou vários anos em São Paulo, voltou para Três Rios, casou. E há poucos anos, ele perdeu a mulher também. Eu tenho um filho que está comigo. Na época ele estava com 13, agora ele está com 15 e vai fazer 16. Né? Eu saí do estado do Rio porque as lembranças com ela também estavam pesadas e eu queria ter novos ares e tirar o meu filho também um pouco dessa lembrança, né? Agora, hoje, atualmente, eu estou aqui em Belo Horizonte. Estou na cidade, na verdade, de Ribeirão das Neves. Trabalho no clube. Eu estava trabalhando há pouco tempo na PUC Minas. Agora estou num clube, estou numa portaria e tentando continuar a caminhada da vida. Né? E sim, depois de ouvir um pouco da história de vida do Cassiano, eu não me contive e fiz a pergunta completamente irrelevante que me levou até ele. Não, ele não ganhou uma bicicleta quando era menino. Nem da Constituinte, nem de ninguém. No fim, ele acabou aprendendo a andar na bicicleta dos outros. A meta dele hoje em dia é outra. Ele está juntando dinheiro para comprar uma casa. Ele acabou nunca tendo uma bicicleta. Só que na casa dele tem, sim, uma bicicleta. Na verdade, tem a bicicleta do meu filho. Eu tento dar a ele tudo que ele quiser. É linda, 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 linda. As bicicletas atuais, eu consegui, graças a Deus, uma bicicleta para ele que tem amortecedor, sabe? Tem marcha, sabe? Pneu balão, pode andar onde ele quiser. Mas o foco dele é celular. Mas ele tem, sim. Então ele não liga muito pra bicicleta? O que acontece? Ele até gosta de bicicleta, mas eu seguro um pouco ele, porque eu estou em Belo Horizonte, né? Praticamente, Ribeirão das Neves, BH, aí eu fico com um certo receio, né? Tem que andar com capacete, pelo menos. E na verdade a gente precisaria de mais ciclovia nas cidades para que as pessoas tivessem segurança e que fossem respeitados, né? Eu falei que eu nem sabia direito o que eu queria quando eu escrevi para os bicicleteiros da Constituinte. Mas acho que eu saí da conversa com o Cassiano entendendo melhor o que eu queria. Um pouco de vida. Praticamente uma outra carta, quase 40 anos depois da primeira. Pode não ser matéria constitucional, pode não ser uma proposta de lei, pode não ser pertinente, mas é uma coisa bonita. Essa foi a Flora Thomson DeVoe. A gente volta daqui a pouquinho. No primeiro ato, a gente estava lidando com cartas sobre a Carta Magna, a Constituição brasileira. Curiosamente, a segunda história dessa semana também tem a ver com uma carta escrita no final dos anos 80. Ela é de 1987, bem na época em que milhares de pessoas estavam mandando as suas sugestões para a Assembleia Constituinte.
Mas essa missiva não tinha nada a ver com os assuntos constitucionais. E ainda bem que não tinha, porque em 2022, 35 anos depois, ela ainda não tinha sido lida. Quem acompanhou a abertura dessa cápsula do tempo foi a Natália Silva. No dia em que a Gaia Passarelli fez 10 anos, ela recebeu um presente de aniversário com um sigilo de 30 anos. Ela ia ter que esperar o triplo do que ela tinha vivido até ali para poder botar as mãos num livro que tinha uma carta dentro. Então, a carta, quem me deu foi minha tia-avó, irmã do meu avô, a tia Eucleia. Quando eu fiz 10 anos, ela me deu esse livro, que está aqui, Cores e Palavras, do José Paulo Moreira da Fonseca. É um livro de arte e que tem uma carta escrita na folha de rosto, numa letra bem miudinha, que ela escreveu e entregou para minha mãe, falando: você guarda e dá de presente para a Gaia quando a Gaia completar 40 anos. E a mãe da Gaia cumpriu a promessa. Guardou o livro durante todos esses anos, carregou ele para lá e para cá em mudanças de casa e entregou ele para a Gaia em 2017, quando ela fez 40 anos. Ela guardou esse tempo todo, me entregou. E eu fiz, putz, já tinha acontecido tanta coisa, eu não sei se eu quero ler. Será que eu quero ler? E não leu. Agora a Gaia tá com 45 anos e o livro continuava lá, fechado, com a carta dentro. Ela contou essa parte da história no Twitter, de ter recebido a carta e deixado ela guardada. Um monte de gente curiosa respondeu dizendo o óbvio: vai lá ler a carta agora e volta aqui pra contar pra gente. Mas eu, que sou uma pessoa profissionalmente curiosa, falei não. Quem vai dar esse furo de reportagem, desse sigilo de 30 anos, sou eu. Eu tomei coragem, em nome do ofício jornalístico, e mandei uma mensagem pra Gaia. Comecei bem, errando o nome dela. Oi, Gaia, tudo bom? Então, o podcast é uma coisa um pouco difícil de explicar. Chamei ela de Gaia, sem acento, mas é Gaia, com acento no i. Contei o que era o Rádio Novela Apresenta, o podcast meio difícil de explicar, e perguntei se ela não queria ler a carta comigo. Primeiro ela me mandou uma mensagem explicando que era Gaia, com acento no i. Depois ela me mandou um áudio. Oi, Natália, tudo bom? Que loucura, mas sim, acho que sim. A gente pode falar sobre isso, sim. Acho que serve, na verdade, até como um incentivo para eu ler a carta, né? Em nome do jornalismo, eu peguei o gravador e fui até a casa da Gaia para dar um incentivo. Oi, tudo bom? Como é você? Licença, prazer. Ela mora num apartamento que fica no térreo, que é bem espaçoso, cheio de móveis e objetos que claramente não saíram de uma loja de decoração qualquer, sabe? Ela é tipo aquelas pessoas que vão fazendo um garimpo cuidadoso, sem pressa, em várias lojas de vários lugares diferentes. É o tipo de casa onde você entra e consegue sacar quem mora ali sem pensar muito, sabe? Na sala, em cima de uma mesa de madeira grande, eu vi o livro. Ela tinha postado uma foto da capa no Twitter e eu reconheci. Cores e Palavras, do João Paulo Moreira da Fonseca. A capa é quase toda cinza, a não ser por uma pintura de uma varanda com os tons de azul e marrom. A gente sentou na mesa, eu e a Gaia, uma de frente para outra, com o livro no meio. E ele ficou ali, fechado, por umas 3 horas. Porque eu não queria que ela abrisse antes de eu conseguir entender o que aconteceu naqueles 30 anos para ela manter aquele livro ali fechado, em vez de abrir logo e ler a carta. E eu queria entender que tipo de pessoa faria isso. Eu comecei pela pergunta mais básica. Por que o acento no i? Gaia com acento no i é uma invenção da minha mãe. A mãe da Gaia, bem hippie, queria que ela tivesse um nome diferente. Podia ter sido Gaia. Porque Gaia é a entidade grega da Terra, né, que representa a Terra. Mas ela botou um acento e virou Gaia. Nada convencional, para combinar com o resto da vida nada convencional que ela e o pai da Gaia levavam. Jovens músicos bem libertários, assim. Que engravidaram sem planejar, mas aconteceu. Em 1977, a Gaia veio ao mundo. De um jeito bem alternativo também. Eu nasci de parto Leboyer na Clínica Tobias, em São Paulo. Parto Leboyer é um tipo de parto no escuro, com temperatura controlada, luzes controladas, um ambiente controlado, que a ideia é que
a criança faça a passagem do útero materno para o mundo da forma menos traumática possível. Só que a passagem da Gaia do útero para o mundo acabou sendo bem traumática. Poucas horas depois dela nascer, um tio dela, que era médico, sacou que tinha alguma coisa errada. Identificou os sintomas, falou que essa criança tem meningite, ela precisa ir para um hospital, ela precisa sair da maternidade e ir para um hospital agora, senão ela não vai passar de algumas horas. Isso não foi culpa do parto alternativo. Quer dizer, o fato de a Gaia e a mãe dela não estarem num ambiente super séptico de um hospital pode ter ajudado, mas o contexto todo já não era bom. Porque nos anos 70, o Brasil teve um surto de meningite. O governo militar tentou esconder o problema da população durante um tempo. Mas a coisa ficou tão grave que em 1974, o general Ernesto Geisel, que era o presidente nessa época, decidiu que era hora de agir. As crianças começaram a ser vacinadas, os casos foram caindo, e chegaram num nível mais controlado em 1977, o mesmo ano em que a Gaia nasceu. Só que ela deu o azar de cruzar com a bactéria. Com 3 dias de idade. Então você imagina o peso que isso teve, né, para todo mundo. Quase morri, etc. Passei meu primeiro ano de vida tomando muita medicação, né, entre internações, e realmente sobrevivi. E isso foi um peso enorme para a família toda. Era a primeira neta. O primeiro neném na família em sei lá quanto tempo. Isso virou meio um marco da família dela. Ela não era só uma criança. Ela era uma sobrevivente. Uma vida com um significado maior. E os meus avós fizeram uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Que se eu completasse 10 anos de vida, eu iria com eles na Basílica. E eu realmente fui com 10 anos pagar a promessa. Tinha que acender uma vela, não sei o quê. Então eu acho que tem esse peso, assim, olha só o que a gente passou enquanto família lá atrás, mas você continua conosco até aqui. Acho que tem isso. Essa coisa do ter sido a criança que sobreviveu sempre foi um pouco pesado. Pesado no sentido de ter lidado muito com essas emoções da minha família em relação a mim. Do tipo, a gente tá num almoço de domingo e a minha avó começar a falar da meningite e de repente começar a chorar. O que a Gaia chama de peso também pode ser visto como uma espécie de carinho. Um carinho excessivo, talvez, mas ainda assim, um carinho. E foi nesse mesmo aniversário de 10 anos que a Gaia ganhou a carta da tia Eucleia, irmã do avô dela. A Gaia acha que a carta foi dada para ela com 10 anos pelo mesmo motivo que os avós dela levaram ela até Aparecida. Para celebrar que ela ainda estava ali, apesar de tudo que aconteceu. A tia Eucleia era próxima da Gaia nessa época. Ela era tia descolada da Gaia, que já era bem descolada. Ela era muito jovial, muito animada, muito engraçada. Ela era aeromoça, bicho, então ela era sempre cheia de histórias, sempre tinha chegado de algum lugar, de alguma viagem, sempre tinha presente. Mas eu lembro disso dela ser uma mulher moderna. E eu só fui descobrir depois de muitos anos, depois que ela já tinha falecido, eu nunca soube que ela era lésbica. E eu não sei o quanto isso também era um drama familiar ou não, porque não era falado quando eu era criança. Mas enfim, gente, eu sou de 1977, eu cresci nos anos 80, era diferente. E estranho. Não que hoje esteja ótimo, mas acho que era pior. A Gaia lembra que a tia dela sempre tinha uma amiga por perto. Uma amiga que ficava um tempo na casa dela, aparecia nos encontros de família, ia nas viagens de férias e depois sumia. E aí aparecia outra amiga próxima nesse mesmo esquema. Provavelmente eram namoradas, que a tia nunca pôde ou nunca quis apresentar. E anos depois, quando ela já tinha crescido para entender, as duas já não eram mais tão próximas. Primeiro teve um distanciamento natural. A gente se afasta um pouco da família quando cresce mesmo. Vira adolescente, fica meio rebelde. Mas a Gaia se afastou mais. Ela foi uma adolescente rebelde de verdade, que deu problema de verdade pra família. Eu fui uma adolescente muito difícil, que a gente chamaria de delinquente juvenil. Fugi da escola, fugi de casa, enfim. Tudo que é permitido e não é permitido aprontar na adolescência, eu, a partir dos 13 anos, fui embora.
E o meu avô, sempre muito preocupado comigo e tentando me trazer de volta para o seio familiar, ele usava muito esse argumento do você teve uma segunda chance na vida e você tem a obrigação de fazer o melhor com essa segunda chance que você recebeu de Deus. E eu, foda-se a segunda chance, não me deixa em paz, porque eu era uma jovem rebelde. Em um desses anos rebeldes da Gaia, a tia Eucleia, descolada, viajada, aeromoça, livre, lésbica, com quem talvez a Gaia pudesse ter conversado mais, a tia Eucleia sofreu um derrame. Um derrame quando ela morava sozinha no Guarujá. E ela sofreu um derrame, foi muito grave, ela perdeu os movimentos do corpo, ela passou os últimos anos da vida tetraplégica. Acho que tetraplégica, ela só mexia a metade direita do rosto. Ela, obviamente, mudou muito, né? Ela se tornou uma pessoa muito amargurada também. Muito... É isso, muito amarga. E com atitudes muito amargas. Enfim, de falar mal de parente, de criar intriga entre parentes, de se meter em umas histórias que não eram dela, coisas assim. Coisas assim. Uma das histórias que a Gaia me contou, que parece ter machucado bastante ela, envolve coisas que até hoje ela não quer que ninguém saiba, mas que a tia dela deu um jeito de descobrir. Ela falou pra Gaia ir numa taróloga amiga dela, pra conversar sobre a vida depois de uma fase meio complicada. A Gaia foi junto com a irmã dela, e as duas confidenciaram várias coisas super pessoais pra taróloga, que contou tudo pra tia Eucleia, que foi lá e contou tudo pro avô da Gaia. Coisas que eram dela, problemas dela, da vida dela. Isso acabou afetando a relação da Gaia com o avô dela, que era uma figura super importante. Ele ficou chateado, preocupado, e a Gaia ficou com raiva da tia Eucleia. Achou que ela não tinha o direito de fazer aquilo. E não tinha mesmo. E isso foi, enfim, drenando a relação que a gente tinha. As outras pessoas da família também acabaram se afastando da tia Eucleia. O único que continuou perto foi o avô da Gaia. E a Gaia nunca entendeu como que ele conseguia continuar próximo. Mas ela acha que é porque eles eram irmãos, enfim. Talvez ele se sentisse mal por ela ter sofrido um derrame e perdido a liberdade dela. Mas tirando ele, não sobrou ninguém. Bicho, May morreu sozinha, cuidada pela cuidadora. Eu lembro do velório dela. Ela fazia questão de ser cremada. E eu lembro do meu avô muito abatido. Eu lembro dos outros parentes meio... né? Foi. Mas todo mundo meio tipo, tá bom, que horas vai acabar isso aqui? Que hora que a gente vai embora? Porque tem um pouco isso. A Eucleia, com o passar dos anos, ela foi deixando de ser uma tia querida pra ser uma pessoa com quem todo mundo tinha uma história ruim. Era por causa de toda essa história que aconteceu depois que a tia Eucleia tinha dado o livro de presente que a Gaia estava se perguntando. Será que eu quero ler? Eu já tinha uma lembrança ruim da Eucleia, que já faleceu. Mas os últimos anos de vida dela não foram bons. A relação legal que a gente tinha tido na infância se perdeu. E nunca me deu vontade de ler. No entanto, em todas as mudanças de casa que eu fiz nos últimos anos, foram 2... eu encontrei o livro nas minhas coisas e dá aquele tipo, putz, o livro tá lá, né? Eu vou ter que ler em algum momento. E daí eu comentei no Twitter outro dia, e, enfim, aqui estamos. Vamos ler? Vamos ler a carta? Vamos? Será que... Nossa, tia Eucleia, aconteceu tanta coisa depois que você escreveu essa carta. Olha, tem um... A Siciliano nem existe mais, né? Não, há muitos anos. Siciliano era uma livraria que fechou há muitos anos. Foi lá que a Eucleia comprou o livro. Tinha uma etiqueta. Vamos lá. Cores e palavras. Nossa, diário de viagem? Eu nunca abri esse livro. Por que é um diário de viagem? O trem da manhã. Sabe por que isso é maluco? Porque eu depois cresci para ser escritora de viagem, né? Eu tenho um livro de relatos de viagem publicado. O livro de viagem da Gaia chama Mas Você Vai Sozinha e foi publicado pela Globo Livros em 2016. Mas de volta para o outro livro, o Cores e Palavras. Bom, é um livro super bonito, que tem essas pinturas lindas, que realmente me parece o tipo de pintura que a tia Eucleia gostava. Desse cara chamado José Paulo Moreira da Fonseca. E tem pinturas
e uns poemas. Ele também era poeta? Não sei, depois eu vou precisar pesquisar. O José Paulo Moreira da Fonseca era pintor e poeta. O Cores e Palavras é uma mistura de pinturas e poesias dele. Eu comprei um exemplar para mim no sebo. O livro não é muito grosso, mas é largo, do tamanho de uma folha A4, mais ou menos. E ele se organiza como uma viagem ao longo da obra do José Paulo, mas também ao longo de um dia, como se começasse de manhã e terminasse na madrugada seguinte. A primeira pintura parece um amanhecer suave, assim, e a última é um céu de fim de tarde bem laranja. Quase todos os poemas são bem curtinhos, um ou outro é maior, e tem um deles, bem grande, que é uma carta, que o José escreveu para uma amiga dele, chamada Maria Lúcia. Eu achei engraçado ter uma carta do próprio autor dentro do livro que a Eucleia escolheu para abrigar a carta dela. É impossível a gente saber se foi de caso pensado, mas eu fiquei achando que as duas cartas se conversam. Eu juro que você já vai ouvir a carta sigilosa de 30 anos, mas presta atenção nesse pedacinho da carta do José Paulo. Diz assim: as palavras, como centros de gravidade, mantêm um nimbo de silêncio. Nimbo é uma palavra para se referir à nuvem, então uma nuvem de silêncio. Aí ele continua. Quase palavras, vagos satélites movendo-se a perder de vista. Refiro-me, sobretudo, às palavras usuais, como casa, mar, vida, árvore, tristeza, que latejam na profundidade da noite interior e que sorvem significados da história de cada um de nós. São palavras humanizadas, confundem-se conosco. O José Paulo chama atenção para as palavras usuais. Guarda essa informação. Bom, vamos lá. Tá aqui, ó. Meu Deus. Não falei que era longo? Ai, gente, vai ser bem difícil ler isso aqui. Enfim, tá na folha de rosto, escrito em letra bem miudinha. Tia Cleia, ela chamava Eucleia, mas a gente a chamava de Cleia. 28 de fevereiro de 87. Gente, tá errada a data. Tá escrito dedicatória para você ler daqui a 40 anos. Então era para ler quando eu tivesse 50. Você tem quantos? 45. Me deu medo da Gaia fechar o livro e dizer, volta daqui a 5 anos. Mas a gente já tava ali e a situação já tinha saído um pouco do controle. Então agora você vai ter que ler. Tia, eu tô adiantando. Um pouquinho. Mas, enfim, tia, hoje em dia existe uma coisa chamada Twitter e podcast. E a situação saiu um pouco do controle. E a gente vai ter que ler. Enfim, adiantamos um pouquinho. A primeira coisa que eu notei aqui é que a minha tia escreveu meu nome errado. Tá escrito Gaia. Meu nome é Gaia, com acento no I. A tia Eucleia também começou bem. Isso é uma parada que me persegue. Mas tudo bem, tia, não tem problema. Vamos lá. Gaia, pessoinha linda e maravilhosa por dentro e por fora. Hoje completando sua primeira década de vida, que contém um mundo, 2 mundos, muitos infinitos mundos. O mundo da percepção do sorriso gostoso e aconchegante da mamãe, com quem você sabe sempre poder contar. Do eterno olhar maravilhado e encantado do papai, ambos descobrindo e revelando a vida a você. Seu primeiro... gente, vai ser difícil de ler. Seu primeiro sorriso, suas primeiras falas e gracinhas, engatinhando, andando, a primeira visão do mar, a areia, as ondas, o primeiro banho, Itanhaém, que delícia. Ela falou Itanhaém porque é onde a minha avó materna morava. O vovô abobado, brincando de fazer bolo às 3 horas da madrugada. O outro vovô que já partiu. O meu avô Toninho, que morreu quando eu era criança. Eu lembro dele, mas eu lembro pouquíssimo. A chegada de mais um pedaço fantástico de você, Joy, sua irmãzinha querida. Os bichos, gatos e cachorros, vacas, cavalos, leões, elefantes, macacos. Porque a minha mãe sempre teve muito bicho, muito gato e cachorro. Os pássaros com seus voos lindos, inocentes e coloridos, as borboletas e vagalumes, o incrível mundo dos insetos, o sol, a lua, as nuvens, estrelas, galáxias e os homens com suas naves espaciais. O azul do céu, Campos do Jordão, que é onde ficava a casa do meu avô. A chuva, a neblina de Ribeirão Pires, onde a gente morava. O vento, relâmpagos, trovões, a fazenda.
O encantado mundo das flores e plantas, tantos verdes e folhas, tanta cor, cores, cores, infinitas cores, um nunca acabar de cores. A familiagem toda, os amigos, as amiguinhas, aqueles tempos por ver que às vezes as pessoas crescem rápido demais. As primeiras letras, palavras, frases, textos, histórias. Festinhas de aniversário, como hoje. Ano do plano cruzado, furado. Aquela matemática às vezes complicada. A mágica do circo, da TV, do teatro, das músicas, do cinema, dos livros. Que bonita ela fez, ela sublinhou livros. Puxa, Gaiazinha querida, quanta coisa linda, não? Pena que não dá para falar de tudo e de todos. Mas quanta vida e descobertas que só a você pertencem. Só você sabe bem delas, porque elas estão aí, bem aí dentro do seu coraçãozinho e da sua cabecinha. São as impressões e lembranças dos primeiros 10 anos da sua vida, da sua primeira década, que te acompanharão para sempre. Gastas a esse computador inestimável que você possui, seu cérebro. Cuide bem dele, cultive-o sempre, como o mais caro, raro e delicado tesouro que você possui. Ele te revelará maravilhas. É uma máquina encantadora, mágica e poderosa que te fará viajar por esse mundo que você começa a descobrir através dos 5 restritos sentidos chamados de beta. Tato, paladar, olfato, ouvido e visão. Horas, atenção, se você cuidar com respeito, carinho, amor e zelo desse teu cérebrozinho, você vai sentir que ele vai crescer, crescer, crescer e te projetar a mundos tão encantados que você hoje nem pode imaginar que existam. Eu sei que você chegará lá. Parabéns pelos seus 10 lindos primeiros anos, meu anjo. Alegria e encanto. Da sua tia Eucleia. São Paulo, 28 de fevereiro de 87, Brasil, América do Sul, Oceano Atlântico, planeta Terra, nossa nave mãe, Sistema Solar, Via Láctea Infinito. A gente ficou um pouco em silêncio depois disso. Emocionadas as duas, mas por motivos diferentes. A Gaia chorou mais quando leu algumas palavras específicas, tipo livros, porque ela virou escritora, e Campos do Jordão, porque era lá que ficava uma casa de campo do avô dela, que a família acabou tendo que vender depois. Mas para mim, livros eram só livros e Campos do Jordão era só uma cidade turística. Foi por isso que a carta do José Paulo me chamou a atenção. Ele fala sobre como palavras usuais, casa, mar, vida, árvore, absorvem significados da história de cada um de nós. A tia Eucleia não tinha como imaginar como essas palavras iam ressoar no futuro, na Gaia de 45 anos. Nem no peso que a palavra cérebro ia ganhar por causa de tudo que aconteceu com ela mesma. É bem a cara dela. Que lindo, né? Que bom que ela deixou esse recado, porque quando ela partiu a gente não estava em bons termos. A memória que a gente guarda das pessoas que partiram da nossa vida não é estática, mesmo que elas já tenham morrido. O futuro pode mudar completamente a forma como você vê uma coisa que aconteceu anos atrás. Tem um ditado iorubá que diz assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Confuso, né? Matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. É um ditado que desafia a linearidade do tempo. Assim como a Eucleia fez. É isso. Essa é a Eucleia que eu lembro da minha infância mesmo, não é a Eucleia que veio depois. Eu senti uma lembrança dela que eu tinha perdido. Dela ter sido essa pessoa que gostava muito do mundo, que gostava muito de viajar, que gostava muito de arte, gostava muito de música, gostava muito de livro. E entendo esse recado que ela deixou como um incentivo para o futuro, para eu continuar me conectada com essas coisas, que são coisas importantes, que ela sabe que são importantes, sabia que são importantes. E você vai lembrar dela sim? Vou lembrar dela sim. Lembrar dela como a tia Eucleia dos meus 10 anos de idade. E você consegue perdoar a sua tia por quem ela se tornou? Sim, com toda certeza eu consigo. E assim, o que ela passou fisicamente ali, putz, quem sou eu para julgar? Também, né? Imagino, não sei dizer o peso que isso, a transformação que isso causa.
se a vida fosse um filme, isso transformaria ela numa pessoa maravilhosa e muito aberta e não sei o quê, mas a vida não é um filme, às vezes leva a gente para um outro lado. Essa reportagem foi produzida pela Natália Silva. Ela foi ao ar pela primeira vez lá no começo do Rádio Novela Apresenta, em 2023. Mas hoje, em 2025, ainda faltam uns anos para a Gaia fazer 50 e ter a idade certa para ler a carta da tia Eucleia. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Na página desse episódio, no nosso site, a gente vai deixar um link para vocês conseguirem fazer suas próprias pesquisas nas milhares de cartas da Constituinte. E também, claro, tem uma foto da carta da Gaia Passarelli. Quem acompanha a gente aqui toda semana pode fazer isso ainda mais de perto se inscrevendo na nossa newsletter, que chega junto com o episódio. E você pode também seguir a Novelo no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @radionovelo. No Spotify, você pode deixar uma avaliação para o programa e comentar lá para contar pra gente o que você achou desse episódio. E sempre dá para mandar sugestões de histórias diretamente pra gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é a nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize, a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Bia Guimarães, a Evelyn Argenta e o Vinícius Luiz. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Rodolfo Viana e pela Marcela Ramos. Esse episódio teve desenho de som da Paula Scarpim e da Júlia Matos, que assina a mixagem junto com a Bia Guimarães. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.